dia, pessoal. Eu sou o Márcio Santos, consultor técnico de digitalização pela Siemens, e vamos abrir o dia de hoje fazendo as demonstrações práticas dos nossos temas do evento UFA Tour da Siemens. O dia de hoje a gente vai falar um pouquinho nessa apresentação sobre os ganhos da integração contínua. Para quem não assistiu, a minha colega Bianca Cerveira, ela fez a introdução do tema integração contínua no dia de ontem. Mais para frente a gente vai liberar as gravações, então se você quiser saber um pouco mais sobre a parte teórica da integração contínua, não perca a demonstração e principalmente a introdução do tema que a Bianca fez. E aí a gente vai ver um pouquinho dessa parte prática no dia de hoje. Para quem quer só saber rapidamente o que é o ganho, o que seria a integração contínua, qual que é a inspiração? A ideia é que nós precisamos ter um pouco mais de agilidade no desenvolvimento de projetos de automação. E isso se dá por implementar metodologias ágeis no desenvolvimento dos nossos projetos. Então, muito do que nós já fazemos no desenvolvimento de softwares, no mundo de TI, a gente começa a trazer isso para o mundo de automação. E qual que vai ser o ganho no final das contas? No final das contas, a gente vai fazer softwares melhores, gastando menos tempo. E se a gente conseguir ser efetivo nisso, na implementação do ágil dentro da automação, nós vamos gastar muito menos nos nossos projetos e, com isso, a gente vai conseguir ser mais competitivo no dia a dia. E o que seria a integração na prática? A integração contínua na prática. A integração contínua na prática ela vai envolver tecnologias existentes, porém trabalhando em conjuntos. A ideia aqui é justamente que nós possamos pegar, por exemplo, itens como padronização, trabalho distribuído, e ao invés de ter essas tecnologias trabalhando em separado, nós colocamos essas tecnologias para trabalhar em conjunto. E aí a ideia é que nós vamos poder extrair o melhor de cada um desses pilares de uma forma integrada e num ciclo contínuo de garantia e aumento da qualidade no desenvolvimento. A saber, a integração contínua ela se baseia em 5 pilares, que é a parte de gestão de necessidades e padronização, o trabalho distribuído e multidisciplinar. Uma vez que eu tenho várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, eu começo a fazer o versionamento do meu projeto e, por último, eu faço os testes. Inclusive, um pilar fortíssimo da integração contínua é você testar tudo aquilo que você está fazendo, porque aí você vai garantir a qualidade daquilo que você fez e te possibilitar ir para o próximo ciclo de desenvolvimento. Então, um pouquinho de teoria. Na prática, como é que a gente começa a fazer isso? Nós vamos fazer aqui algumas demonstrações mostrando cada um desses 5 pilares sendo utilizado na prática, ao vivo. Então, o primeiro deles é justamente a parte de padronização, onde eu vou padronizar todo o meu software que eu tenho no CLP, no sistema de supervisão, e uma vez que eu tenho essa padronização, a cada novo projeto que eu começo, eu não gasto muito tempo para iniciar um projeto ou implementar uma nova função. A ideia, aqui de novo, sempre vai ser no background, a gente reduzir tempo de desenvolvimento. Então, como é que a gente faz isso ficar de uma forma prática e viável? Então, eu poderia desenvolver a minha própria biblioteca. Porém, aqui nós, a Siemens, nós já desenvolvemos uma biblioteca que nós disponibilizamos gratuitamente no nosso site de suporte. Então, depois, inclusive, quando você terminar aqui de ver a minha demonstração, se você quiser ir lá no site de suporte da Siemens, fica à vontade e aí você pode baixar essa mesma biblioteca. Essa biblioteca em si, ela foca muito na parte do TI Portal, que inclusive aqui é o grande motivador desse evento. Porém, se você quiser trabalhar essa biblioteca com outras plataformas da Siemens, como por exemplo o InCC Clássico ou então o InCC Open Architecture, fique à vontade, a biblioteca é praticamente a mesma. E o que vai compor essa biblioteca? Essa biblioteca ela é no mínimo composta por 2 grandes sistemas. Os faceplates do PLC e principalmente os blocos de controle que a gente vai colocar no nosso CLP, aqui no caso o S7500. Então são blocos prontos e sistemas de visualizações prontos que você pode usar a qualquer momento, inclusive se for o caso, você pode customizar para suas necessidades. Então, se eu desse uma olhada aqui nesse projeto, o que eu ia observar nesse projeto dessa biblioteca? São muitos blocos que nós temos, são muitos blocos tecnológicos, desde um simples controle de motor, até se for o caso, você ter um bloco tecnológico que pudesse fazer rodízio entre diversos motores. E o que é bacana? Nós estamos constantemente trabalhando nessa biblioteca, lançando novas versões. Então, se de repente você fala assim, será que a Siemens está desenvolvendo alguma coisa nova? Dá uma visitadinha lá no site, verifica se tem uma nova versão, e aí se tiver uma nova versão, baixe, utilize no seu projeto. Lembrando, são bibliotecas aí quase sempre padronizadas. Muito bem, pessoal.
Então, como é que a gente vai usar esses objetos tecnológicos padronizados dentro do Shape Portal? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar isso. É um arquivo que você baixa e você traz isso para dentro do Shape Portal. Uma vez que você trouxe para o seu ambiente Shape Portal, agora é hora de utilizar. E como é que nós vamos fazer isso? Então, como uma biblioteca global, percebam que eu vou abrir essa biblioteca e ao final eu vou poder importar os objetos que contém essa biblioteca para dentro do seu projeto. Lembrando, são blocos de PLC e blocos de IHM/sistema escada. Tá? Para facilitar a vida, essa biblioteca também ela vem com um projeto exemplo. E esse projeto exemplo explica exatamente como é que cada um desses objetos tecnológicos eles funcionam, isso para facilitar o seu entendimento. Então, se eu olhar lá no PLC, já existe toda uma estrutura demonstrando os blocos de motores, as medições analógicas, né, toda a parte de blocos de partida e por aí vai. Isso aqui a ideia não é bem simular um processo, e sim, de novo, mostrar como é que esses blocos eles se comportam. Lembrando, isso aqui é um projeto exemplo, então se for necessário, você pode modificar e customizar ele da forma como você precisar. Na parte do SCADA acontece a mesma coisa, então eu já tenho todo um esquema de navegação, telas prontas, aonde você vai conseguir ver os faceplates desses objetos, e aí depois, se for o caso, você roda o projeto e você consegue ver a execução online desses faceplates interagindo com a parte do PLC. Então é algo muito rápido de ser feito. Legal? Muito bem, mas aí o que a gente pode começar a pensar? Esse projeto pronto, Márcio, e se eu quiser adicionar um novo bloco ou eu quiser mexer nele? Vamos fazer isso aqui agora. Então veja que eu estou adicionando um novo bloco de partida. Tá? Vou chamar isso aqui de partida direta 01. E aí, a partir disso, é aquilo que vocês já conhecem, com as facilidades de Shape Portal. Vou parametrizar os blocos do motor, vou falar quais são as variáveis que compõem esse motor, compilar isso aqui e descarregar no PLC. Nada de novo. A grande vantagem, veja que eu estou fazendo isso de uma forma muito rápida, não precisaria me preocupar em criar esse bloco. O mesmo vai acontecer na parte do supervisório. Só que perceba que aqui a gente vai ter uma jogada bacana. Aqui a gente vai começar a utilizar não somente os ganhos da padronização, mas principalmente a gente vai utilizar o Shape Portal ao nosso lado. Então existe um recurso dentro do Shape Portal chamado Civarc, que ele permite que você crie telas automaticamente. Né? E o que é o Civarc na prática? Ao invés de eu, Márcio, começar a criar as minhas telas manualmente, me preocupar em como é que eu faço a dinamização, como é que eu faço a parte de tags desse meu projeto, o Shape Portal vai fazer isso para mim. Mas eu só vou poder utilizar o Civarc de uma forma efetiva a partir do momento que eu tenho padronização. E esse é o lance aqui dentro da integração contínua. Então vamos ver como é que o Civarc, junto com a padronização, vai facilitar a minha vida para me tornar mais efetivo e eu ganhar tempo de desenvolvimento. Então o Civarc nada mais é do que um conjunto de regras onde você ensina o Shape Portal a criar telas para você. E essas regras são muito simples. Perceba que eu vou ter aqui um conjunto de praticamente 4 ou 5 parâmetros que eu preciso fazer. E quais são esses parâmetros na prática? Eu vou falar para o Civarc o seguinte: Civarc, toda vez que você achar no meu projeto um bloco de motor, pegue um determinado faceplate que já tem na biblioteca e coloque numa determinada tela do meu sistema de supervisão ou da minha HM. Se for o caso, eu posso ensinar até mesmo o Civarc em qual local da tela ele vai colocar isso. Tá? E é o caso que eu estou usando aqui justamente a parte de layout. Uma vez que você já tem essas regras prontas, seus objetos prontos, lembrando que tudo isso aqui vem com a biblioteca, o que nós vamos fazer? Nós vamos rodar o Civarc. E rodar o Civarc nada mais é do que falar para o Civarc: olha, eu tenho aqui o meu sistema de supervisão, no meu caso é um SCADA, um ICC Runtime Professional, e eu tenho um PLC conectado. Então eu vou dizer para o Civarc: vá nesse PLC, leia o meu programa de PLC, tudo que eu fiz em termos dele, e se você achar alguma regra, se você achar, no meu caso, por exemplo, aqui agora, um bloco de motor, coloque esse bloco de motor numa tela para mim. Tudo isso automaticamente e com garantia de consistência. O que o Civarc fizer, você não precisa se preocupar se está certo ou está errado, porque ele nada mais vai fazer do que rodar regras. Se por acaso, de repente, essa regra não está bacana, você quer modificar a regra, vai lá no Civarc, edita a regra e roda tudo de novo. A gente vai perceber que na integração contínua, essa questão de repetitibilidade, refazer, né, e sempre reproduzir um comportamento, isso é garantia, é garantido. Você consegue executar isso e é o que vai te garantir qualidade e ganho de tempo. Então, aqui no caso, eu vou rodar então o Civarc em cima desse PLC, pedindo para ele criar os tags, criar os faceplates, e vamos ver qual vai ser o resultado final. Então, eu vou clicar aqui no botão gerar, e aí, ao final, se tudo der certo,
quando o Civark terminar de compilar essas regras, basta eu ir na tela, por exemplo, no meu caso, uma tela que eu chamei de Demo Symbols, né? Você poderia dar o nome que você quiser. Eu vou perceber que ele criou um monte de faceplates e objetos de supervisão nessa tela. Então eu vou pegar o último, que foi exatamente o que o Civark criou para mim, só vou fazer um check de consistência, não é necessário, mas eu vou perceber que, por exemplo, esse objeto justamente chama partida direta 01, ou seja, até o mesmo nome que eu usei lá no PLC. Vou copiar esse faceplate, né, para dentro de uma tela nova, vazia, que eu estou criando aqui, e ao final, quando eu terminar de rodar, né, e compilar o meu supervisório, eu vou perceber que eu tive rapidamente um novo objeto, uma nova partida direta disponibilizada no meu supervisório. Então é essa que a gente está fazendo aqui, e perceba que a gente pode fazer isso de uma forma muito simples. Enquanto a gente vai conversando aqui, foi possível fazer essas configurações e rapidamente eu tive aqui na minha tela, Demo 01, um novo motor, né, uma nova partida direta, e a gente vai perceber que o nome dela, inclusive no supervisório, também é partida direta 01. Essa é a grande sacada da padronização. Com a padronização, me permite utilizar ferramentas que eu vou automatizar a geração do meu projeto. E aí, com isso, eu vou poder economizar tempo de desenvolvimento e partir para outras atividades, outros desenvolvimentos e assim por diante. Legal? Bacana, Márcio, mas esse é um dos temas, um dos pilares da padronização, né? Tem outras coisas? Tem. A gente tem justamente aqui agora um trabalho distribuído. De repente, dentro da nossa equipe, a gente ia perceber o seguinte: eu tenho pessoas que desenvolvem a parte do supervisório e eu tenho pessoas que desenvolvem a parte de PLC. Ou então, até fazendo um gancho com o slide, né, anterior, de repente, eu, Márcio, sou responsável por desenvolver a biblioteca e um outro colega meu é responsável por desenvolver o projeto. A grande sacada aqui, eu tenho pessoas, muitas pessoas, equipes multidisciplinares trabalhando no mesmo projeto e ao mesmo tempo. E aí o TI Portal vai me permitir que essas pessoas trabalhando ao mesmo tempo sincronizem as suas atividades entre si, né, evitando que a gente tenha que fazer esse sincronismo de atividades e desenvolvimentos manualmente. Vamos ver um pouquinho disso então na prática, como é que fica? Então, aqui na prática, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou montar um servidor de projeto. Tá? Isso aqui pode ficar em qualquer lugar, inclusive se for o caso na nuvem. Isso aqui é uma função gratuita dentro do TI Portal. Então, você instala um serviço em algum computador e você diz como é que esse serviço vai se comportar. Então, aqui eu estou dizendo, por exemplo, qual é a porta de comunicação que ele vai usar, né? É inclusive essa porta que a gente vai habilitar no Firewall. E eu vou falar, dentro desse computador, em que pasta os projetos vão ser armazenados. Vou falar, inclusive, também quantas revisões de projeto eu vou armazenar. Uma vez que o serviço está instalado, eu posso administrar esse serviço. O que significa administrar o serviço? Tá? Eu vou poder verificar quais são os projetos que existem lá e dizer como é que esses projetos vão ser utilizados. Então, aqui agora eu estou apontando para o meu serviço, né, por uma ferramenta que me permite fazer a gestão e administração desse servidor de projetos. Lembrando, né, as configurações têm que estar condizentes, nome de computador, IPs, portas utilizadas e por aí vai. O fato é, eu já tenho a conexão então com esse meu servidor. E o que é bacana? Perceba o seguinte, eu consigo nesse servidor dizer quais são os papéis de cada desenvolvedor ou de cada pessoa na equipe dentro desse servidor. Então, por exemplo, nesse projeto que eu estou trabalhando aqui, nesse servidor que eu estou trabalhando, eu, Márcio, eu vou ser administrador, eu posso fazer tudo no servidor. Posso colocar um novo projeto lá, posso deletar o projeto e por aí vai. Então, eu vou ser quase que o Project Manager, né, dessa nossa empreitada. Porém, eu posso colocar outros membros da equipe e eles vão ser só membros que vão contribuir, vão fazer edições, vão fazer alterações. Então, você dá papéis para cada um dentro da equipe. E o que é mais legal? Isso aqui é feito de acordo com as credenciais do Windows. Então, toda a parte de segurança, eu começo a integrar o uso dessa funcionalidade com o ambiente do Windows em si. Né? E isso fica muito mais fácil da gente perceber que a parte de controle, né, vai ser garantida, e se eu precisar adicionar um novo membro, não é nada difícil, a gente vai usar basicamente os recursos do Windows em si. Uma vez que o servidor está de pé, o que eu preciso fazer? Eu vou apontar o meu TI Portal, a minha ferramenta de engenharia, para esse servidor. Lembrando, pessoal, gravem isso, tá? Isso aqui pode ser qualquer máquina, pode ser uma máquina do projeto, pode ser uma máquina na nuvem, pode ser um computador corporativo no data center da empresa. Não faz diferença. Aqui, então, o que eu vou fazer é, eu vou apontar o meu TI Portal para esse servidor, que eu vou chamar de servidor corporativo, tá? Então, basicamente, eu vou dar endereço e a porta que eu estou utilizando. As credenciais do Windows vão ser checadas no momento que eu faço a utilização do servidor corporativo. Então, muito mais simples, né? Super simples. Uma vez que eu tenho essa conexão com o TI Portal, o que eu posso fazer? Lembrando, eu sou o gerente do projeto.
eu posso colocar um novo projeto. Então, eu vou colocar um projeto nesse servidor corporativo, compartilhado, de tal forma que outras pessoas vão poder ter acesso a esse projeto compartilhado e começar o desenvolvimento. O que é bacana? Na hora que eu fiz aqui a adição de um projeto meu a esse servidor, perceba que lá no servidor, não importa de novo onde ele está, ok? Dentro dele, o meu projeto está lá existente, protegido, com políticas de senhas e por aí vai. E a partir disso, né, eu consigo fazer o acompanhamento desse projeto no seguinte sentido. Deixa eu verificar quantas pessoas estão trabalhando nele. Deixa eu verificar, por exemplo, se é hora de entrar no modo de multicomissionamento. Então, ou seja, eu tive uma equipe que desenvolveu esse projeto em conjunto e, de repente, agora nós vamos fazer o comissionamento em conjunto. Então, eu consigo saber tudo o que está acontecendo nesse projeto. Inclusive, se for o caso, de novo, acompanhar o histórico de edições desse projeto, e se eu perceber que em algum momento teve algum histórico de edição que não está condizente, ou que não faz mais sentido ele existir, eu posso ir lá, apagar, ou fazer um backup daquele histórico. Então, tudo isso vai ficar salvo. Então, toda a parte de rastreabilidade durante o desenvolvimento fica salvo e você consegue acompanhar o que foi feito ao longo do tempo. Tá? Muito bem. Uma vez, então, que tudo isso, essa infraestrutura está definida, vamos começar a fazer o desenvolvimento em conjunto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, agora, eu sou um membro da equipe, eu não sou mais o gerente do projeto, eu vou criar uma sessão. E o que vem a ser uma sessão? Uma sessão nada mais é do que uma cópia local desse projeto que está sendo compartilhado. Aqui nós temos duas formas de fazer uma sessão. Eu posso fazer uma sessão multi-engenharia, ou seja, eu vou ter múltiplas pessoas trabalhando ao mesmo tempo, cada uma na sua sessão. Ou então, se for o caso, eu posso fazer uma sessão exclusiva. A sessão exclusiva é quando eu quero garantir que só eu vou estar trabalhando no projeto e eu quero bloquear os demais membros por algum motivo. Exemplo, se eu sou o cara que desenvolve a biblioteca, talvez quando eu lançar uma nova versão de biblioteca, eu quero travar o projeto para todo mundo, né, para garantir que primeiro eu vou colocar a nova versão de biblioteca e aí depois as pessoas continuam os seus afazeres. Né? Então você escolhe. O fato é, eu vou fazer aqui a minha sessão. No primeiro momento, eu vou trabalhar sempre aqui com multi-engenharia e já vou pedir, inclusive, para o TI Portal abrir essa sessão para mim. Ele vai fazer uma cópia desse projeto, vai trazer isso localmente para a minha máquina e aí, a partir desse momento, eu posso começar a trabalhar no meu desenvolvimento. O que a gente vai perceber? A gente vai perceber que quando a gente está trabalhando com multi-engenharia, o TI Portal começa a te dar um pouquinho mais de recursos. Inclusive, é uma barra de ferramentas para controlar quando que eu mando as informações para lá e quando que eu baixo as informações do servidor. Tá? Outra questão super importante é que começa a aparecer no TI Portal alguns flags, algumas bandeirinhas. Isso aqui vai indicar no que você está trabalhando e eu vou sinalizar para outras pessoas que eu estou trabalhando nessa parte do projeto. Então, aqui eu marquei o AB1 e eu começo a fazer a edição do meu AB1. Bacana? Tudo que eu fizer a partir de agora é responsabilidade minha, na minha sessão. Eu ainda não mandei para o servidor. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele nosso projeto anterior, que tinha uma partida direta, e perceba o seguinte, eu vou adicionar a partida direta número 2, 02, tá? Sempre que o TI Portal sacar que você está fazendo alterações, e essas alterações interferem no trabalho dos outros, ele vai tentar fazer essas marcações automáticas. Então perceba que a área de memória da partida 02, ele já marcou para mim automaticamente, eu não precisei fazer isso manualmente, tá? Então agora eu vou testar, vou compilar meu projeto, fazer download na minha CPU, no meu PLC, né? E aí, se eu perceber que está tudo bacana, tudo está funcionando da forma como eu gostaria, eu posso tomar uma decisão. Ok, está na hora de eu mandar esse projeto para o servidor corporativo e compartilhar as minhas edições. Então, eu vou fazer um check-in, e aí eu tenho um botãozinho Start Check-in, qual que vai ser o processo? O TI Portal vai perceber tudo que eu alterei, tudo que eu marquei, e ele transfere isso para o servidor corporativo. Ou seja, as minhas alterações, a minha contribuição no projeto está lá na nuvem. Agora, vamos simular aqui que um outro colega ele venha fazer um trabalho junto comigo. Então, ele vai criar uma sessão para ele. Né? Então, ele cria aqui uma outra sessão na máquina dele. Ele pode, inclusive, nós podemos estar em locais diferentes, cada um num local do globo, do planeta. O importante, ele vai fazer uma cópia, uma sessão para ele daquele projeto em que, inclusive, vai constar as minhas últimas alterações. Então, em teoria, quando ele abrir essa sessão número 2 na máquina dele, ele tem que ter lá a partida direta número 1 e partida direta número 2. Então, vamos só fazer um check de consistência e ver se realmente isso aconteceu. Então, eu percebo que a parte de memória da partida 02 está aqui. E se eu abrir o meu bloco, né, abrir o AB1, a gente vai perceber que as duas chamadas das duas partidas diretas estão disponíveis lá. E o que é mais legal disso? Percebam que quem fez esse trabalho de sincronismo, de ficar pegando as alterações que cada um foi fazendo ao longo do tempo, foi o TI Portal. Nós não precisamos fazer isso manualmente. Isso foi feito de uma forma automática. Então, eu fiz um processo de padronização,
fiz um trabalho agora, né, de ter várias pessoas desenvolvendo o mesmo projeto ao mesmo tempo. Então, como eu tenho muita coisa sendo desenvolvida e várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, faz sentido a gente começar a pensar no quê? No versionamento. Como é que eu controlo as diferentes versões que cada um está desenvolvendo? Como é que eu sei que, por exemplo, que a gente está trabalhando com um bloco de partida na versão 2, na versão 3 ou na versão 4? Então, o TI Portal ele precisa me auxiliar em fazer essas versões, esse controle de versões, para nós não nos perdermos com o desenvolvimento em si. Inclusive, a gente vai perceber que esse versionamento pode ser feito até mesmo no nível de nuvem. Então, vamos ver um pouquinho disso acontecendo na prática. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, justamente eu vou pegar meu bloco de partida direta e a gente vai perceber que ele está utilizando um recurso do TI Portal de bibliotecas, gratuito, você não paga absolutamente nada para isso. E o que é legal? Na hora que eu vou fazer uma edição, eu preciso editar essa biblioteca. Perceba que o TI Portal ele disse o seguinte para mim, Márcio, você estava na versão 2.4.0, eu joguei a versão 2.4.1 para teste. Então significa, eu estou criando, estou testando. Aqui no meu caso, eu vou criar um pino novo, vou criar uma variável nova, uma lógica nova dentro desse bloco de partida. Tá? Então vou criar aqui um pino que vai fazer a indicação que a partida está no modo block, tá? Não tinha anteriormente. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso liberar ou descartar essa alteração. Se eu testei e vi que está efetiva, eu vou liberar. Quando eu liberar essa alteração, todo mundo no projeto vai poder utilizar a versão 2.4.1. E o que é mais legal, o TI Portal vai fazer a atualização desse bloco da versão 2.4.1, aonde você pedir para ele fazer essa atualização de forma automática. Então, se eu quiser que todo mundo use a versão 2.4.1, o TI Portal faz isso para mim. Então, justamente aqui agora ele começa a atualizar o meu projeto. Eu vou fazer os processos aí de compilar o código-fonte, fazer download para a engenharia, para o PLC, e perceba que o pino de bloco estava lá disponível. E o TI Portal sabe que existe a versão 2.4.0 e a versão 2.4.1 e quem está usando cada um desses blocos. Tá? Legal, Márcio, isso dentro do TI Portal. E se eu precisasse fazer esse controle de sincronismo fora do TI Portal, na nuvem? Muito bem. Na versão 16 do TI Portal, nós estamos lançando aqui agora um opcional gratuito, chamado Version Control Interface. Qual que é a ideia dele? A ideia dele é que você possa retirar projetos, configurações de dentro do TI Portal e jogar isso para fora do mundo do TI Portal. Por exemplo, na nuvem ou numa pasta no Windows, se você quiser. Então, isso aqui é uma forma de você fazer o controle de versões por fora do TI Portal. Pô, Marcos, significa que eu não sou obrigado, então, a usar o TI Portal para fazer o controle de versão? Não. De repente, você pode querer fazer o controle de versões, por exemplo, com a plataforma do GitHub, ou alguma plataforma de Git, que a gente chama, usando e trazendo o mundo de TI para dentro da automação. Vamos ver um pouquinho como é que isso fica na prática. Tá? Então, utilizando o Version Control Interface, eu vou criar um novo workspace, um espaço de trabalho, que eu vou dar um nome aqui de GitHub. Tá? Por enquanto, eu não vou mandar para a nuvem, eu vou usar localmente, mas é só para vocês entenderem como é o funcionamento. Então, eu abro aqui o GitHub, o meu ambiente chamado GitHub, e o que eu vou fazer? Eu vou apontar em algum lugar no Windows aonde que vão ficar salvo as minhas versões. Tá? Perceba que o Version Control Interface, o VCI, ele te possibilita usar o que a gente chama de add-in, uma extensão do TI Portal, que inclusive, para quem não conhece, vocês podem criar vocês mesmos extensões do TI Portal e colocar novas funcionalidades dentro do TI Portal. Nesse caso, eu poderia colocar um add-in aqui, que toda vez que eu fizer uma nova alteração no meu ambiente do TI Portal e interagir com o Version Control Interface, essas alterações já subiriam para a nuvem automaticamente. Tá? Então, você tem essas opções. Não é mandatório, saiba que ele já está preparado para isso. Por enquanto, eu vou deixar no Windows. E o que vai acontecer? Então, eu vou chegar aqui agora no Version Control Interface e falar, olha, pega o AB1 e exporta isso para mim. Joga lá naquela pasta do GitHub local que eu criei localmente. O que ele fez na prática, pessoal, ele criou o arquivo do seu bloco de PLC, o bloco AB1, bloco main, no formato XML. E o que é mais bacana? Eu consigo ir até a pasta do Windows e se eu abrir esse arquivo XML, ele é aberto. Então eu poderia, dessa forma, fazer edição, inclusive gerar código de automação em plataformas de TI, porque no final das contas isso vira um arquivo XML, e interagir com o TI Portal de uma forma aberta, ok? Muito bem, então o que eu vou fazer agora é, vamos simular, vamos imaginar que, por exemplo, esse bloco do AB1, o main, nunca existiu, mas eu tenho esse bloco, essa versão desse bloco, lá no meu minha plataforma de GitHub. Tá? Perceba que no meu PLC não tem mais o AB1, eu deletei mesmo.
Então, utilizando o Version Control Interface, o que eu posso fazer? Eu posso trazer de volta esse bloco de programa para dentro do meu projeto de Shape Portal. E aí, Márcio, nesse momento é o mesmo bloco? É o mesmo bloco. Eu posso abrir o bloco aqui, ou então eu posso usar as funções do VCI e ele me mostra se os blocos são diferentes ou não e o que tem de diferença. Veja que a minha partida direta, 01 e 02, estão lá disponíveis. Tá? Então, o que a gente poderia fazer aqui? Eu poderia simular agora, por exemplo, que eu vou fazer uma nova alteração. Tá? Eu vou editar esse bloco OB1 novamente. Lembra sempre que o tópico aqui é controle de versões. Tá? Então, eu estou fazendo uma alteração, uma edição no meu bloco, e nesse momento, quando eu finalizar e terminar de compilar o projeto, se eu voltar para o VCI, vai ser interessante. Agora o VCI falou o seguinte, o seu bloco no OB1, o seu bloco de OB1 no PLC, está diferente do que você tem na plataforma de GitHub. O que eu poderia fazer? Eu poderia falar para ele, importa novamente do GitHub para o PLC, para o Shape Portal, ou então, joga do Shape Portal para o GitHub. Então, é um controle bidirecional de versões. O que é importante? Nós fazemos isso de uma forma aberta e aí fica a seu critério trabalhar com o controle de versões do Shape Portal através das bibliotecas ou então, se for o caso, usar uma plataforma externa como o GitHub através do opcional VCI, que é o Version Control Interface. Bacana até aqui? Então veja que a gente conseguiu ficar jogando os blocos para lá e para cá e em nenhum momento a gente perdeu o controle daquilo que nós estávamos fazendo. Então, não perca a sequência, pessoal. Criamos blocos padronizados, trabalhamos em equipe e agora fizemos versionamento. Então, a gente está naquele ciclo de integração contínua. O que está faltando aqui? Está faltando a gente garantir que aquilo que a gente está fazendo está sendo testado. Aquilo que eu estou entregando de novas versões, de uma forma padronizada e com multidesenvolvimento, realmente funciona. Você não pode trabalhar no conceito de qualidade sem fazer testes funcionais. E aí, para isso, nós temos um pilar importantíssimo dentro do Shape Portal, que é a parte de testes funcionais, que você pode testar desde a qualidade do seu programa, o quanto que eu estou desenvolvendo esse programa com qualidade, ou então, se for o caso, identificar onde é que estão as falhas de programação. Vamos dar uma olhada nisso? Então, aqui agora apresento para vocês o opcional Test Suite, que veio na versão 16 do Shape Portal. E a ideia do Test Suite, de novo, é que você teste qualidade de código através do estilo de programação, ou então eu testo a lógica, através da aplicação de testes. Né? Vamos primeiro testar a parte de qualidade. Então, eu vou criar uma regra que eu vou dizer o seguinte, eu quero garantir que meus nomes de variáveis estão seguindo um padrão adotado dentro da empresa. Então, eu vou criar aqui agora e falar para o ambiente do Test Suite. Verifica que todos os pinos de todos os blocos do meu programa, se eles seguem um estilo de convenção de nomes. Tá? E aí você pode definir quais são esses estilos de convenções dentro de algumas opções existentes. No final, depois que eu criei essa regra, lembrando, hoje eu estou criando uma única regra, eu posso falar para ele, roda no projeto inteiro ou roda em somente algumas partes do meu projeto. Então, para ficar algo bem lúdico aqui, principalmente fácil de demonstrar, eu selecionei uma parte do projeto para ele testar isso. Dou um play e o que aconteceu? Ele falou, bacana, Márcio. De acordo com o que você programou e aquilo que você pediu para eu validar, está tudo certo no seu programa. Você seguiu o padrão de nomenclatura. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse bloco, o nosso bloco de partida direta, lembrando que ele é uma biblioteca, e eu vou editar ele. E eu vou editar de tal forma que eu vou fazer uma alteração, tá? Criar uma nova versão que não vai seguir as boas regras de parametrização. Então, por exemplo, eu vou começar o nome da minha variável de bloco, de indicação de bloco, com um I maiúsculo. E agora eu vou executar o teste novamente. E o que aconteceu? Neste momento, ele me falou o seguinte, falou, olha, você tem um erro nas suas cláusulas de teste. E qual foi o erro? Foi justamente, eu pedi para ele verificar se os nomes das variáveis seguem o padrão. Mas quem não seguiu o padrão? Então o Shape Portal consegue me dizer, olha, esse bloco de motor, com a variável, que a gente chamou de ind block, ele não seguiu esse padrão. Usando o Shape Portal, eu consigo rapidamente chegar nessa variável e, se for o caso, identificar quem causou o erro e fazer uma rápida correção. Então, esse é um ponto importantíssimo, pessoal. Lembre sempre que fazer testes requer você fazer testes repetitivos. A cada nova alteração, a cada nova interação que você tenha com o projeto, que você consiga validar esses testes, que você tenha ganho em testes automatizados. Poxa, Márcio, testar estilo de aplicação pode ser algo bem complexo, porque eu tenho que verificar todas as condições possíveis e imagináveis do meu estilo.
Nesse sentido, a Siemens recomenda algumas boas práticas. A Siemens tem um estilo de programação que você pode adotar no seu projeto, né? Você pode seguir ela 100%, ou se for o caso, você adota ela parcialmente. Então você pode ir no site da Siemens agora, baixar essas regras de estilo que a Siemens recomenda e trazer isso para dentro do seu TI Portal. E é justamente o que eu vou fazer aqui agora. Tá? Então eu importei essas regras para dentro do meu projeto, e aí a gente vai perceber que são muitas regras, tudo pode ser testado dentro do TI Portal em termos de estilo. E aí eu vou tomar a liberdade de executar e verificar se meu projeto segue isso. Então, ele vai executar isso no projeto inteiro. Ao final, o que ele vai me dizer? Olha, existe aqui algumas regras que você não seguiu. Poxa, mas que regras foram essas? Né? De novo, eu vou, por exemplo, navegar pelo sistema e perceber que eu não fiz alguns comentários de blocos. Poxa, Márcio, significa então que a Siemens recomenda que você comente até os blocos? Sim, nós recomendamos. Isso não é mandatório. Se você, mais para frente, não concorda, você acha que é um exagero ter que comentar bloco, você vai dentro do Test Suite e desabilita isso. Então, com isso, você pode criar o seu próprio estilo de programação que a sua empresa tem que seguir. Não necessariamente você segue tudo aquilo que a Siemens recomendar. Você pode aplicar um padrão de vocês, mas o que é mais interessante? Dentro da empresa de vocês, quem estiver trabalhando naquele projeto vai ser obrigado a seguir as regras. Porque se ele não seguir as regras, o opcional, né? O Test Suite vai conseguir identificar isso a qualquer momento dentro do projeto em si. Beleza? Então aí fica a dica, né, de como garantir qualidade de software. Mas se eu quiser garantir qualidade de lógica, né, aquilo que eu estou realmente fazendo. Então aqui eu criei um bloco de motor bem simples, com uma lógica muito simplificada. Um liga e desliga, basicamente, tá? Ou quase que um selo. Então esse bloco de motor, ele tem o sinal de ligar, desligar e o comando. Então a lógica é, se eu mandar ligar e não tiver o comando de desligar em cima, eu aciono a saída de comando. Simples assim, Márcio? Simples assim, legal? E aí eu quero validar que essa lógica está funcionando. Sério, Márcio? Você precisa de uma lógica, de um sistema para validar isso? Pessoal, não importa o tamanho do projeto. O que a gente está discutindo aqui é o conceito. Tá? Então, eu poderia aplicar isso em lógicas muito mais sofisticadas, mas é só para mostrar o conceito. Então agora eu vou criar um novo teste, mas de aplicação. Eu quero testar que o bloco de motor funciona. E o que é esse teste de aplicação? Primeiro, eu vou dizer quais são as variáveis que eu vou testar nesse cenário. Então, aqui eu vou testar os sinais de comando e liga e desliga do motor. Depois, eu vou criar passos, onde em cada passo, o que eu vou fazer? Eu quero testar, por exemplo, se eu consigo ligar o motor sem bloqueio. Então, eu vou mandar o sinal de ligar em true, o sinal de desligar em false. Vou falar que esse teste vai rodar durante um ciclo de CPU e eu espero, ao final, que o motor ligue. Então, se tudo isso acontecer e o motor ligar, esse step, esse passo que eu estou fazendo, ele foi bem sucedido. Tá? Da mesma forma, eu poderia criar agora um outro step, um outro passo. Esse outro passo, a ideia vai ser o quê? Eu quero testar o comando do motor com bloqueio, ou seja, eu vou mandar ligar o motor com um bloqueio em cima e ele não pode ligar. Então, o sinal de ligar e desligar está em cima. E o que eu espero ao final? Eu espero que o motor não ligue. Então, de posse dessa configuração, eu dou um play e o mais legal, o TI Portal já vai criar um ambiente de simulação e vai executar esses passos automaticamente. Qual é o resultado final que eu tive? Os dois passos que eu criei, eles foram bem executados, ou seja, não existe erro dentro dele. Mas vamos imaginar que eu comecei a fazer uma edição e aí, por acaso, sem querer, eu deletei a lógica de desligamento desse bloco. Poxa, Márcio, mas você não viu isso? Não, eu não vi isso, eu fiz sem querer. E eu quero repetir esses testes novamente. Eu dou um play, TI Portal cria o ambiente de simulação novamente, executa os passos e ao final ele me diz o seguinte, olha Márcio, você teve uma falha no passo de testar o comando do motor com bloqueio. Por quê? Você esperava que o motor não ligasse, mas ele ligou. Você tem algum erro na sua lógica ou tem algum erro no passo. Aqui a gente sabe que a gente tem um erro no passo. Mas como é que eu sei, né, na lógica, perdão, como é que eu sei disso? Eu consigo, através do Test Suite, saber em que passo que foi a falha, em que momento que ocorreu essa falha, e aí, evidentemente, fazer a correção. Ou manualmente, ou trazendo o bloco da biblioteca, ou fazendo as comparações. Não importa. O que é mais interessante aqui? Do começo ao fim, eu utilizei o TI Portal para validar uma aplicação e garantir a qualidade de software. Então, pessoal, a gente passou aqui, basicamente, por 5 pilares. E aí, qual que vai ser a ideia desses 5 pilares? De novo, é que você tenha um desenvolvimento acelerado, que você consiga fazer o desenvolvimento de mais projetos de uma forma muito mais rápida, porém não se expondo a risco. Por quê? Porque eu vou ter uma transparência em todo o processo de desenvolvimento, desde o momento de criar os objetos até trabalhar em equipes multidisciplinares,
Mas em todos os momentos eu vou ter tarefas automatizadas, eu vou ter o processo automatizado através do TI Portal que vai me garantir que se em algum momento eu falhar ou cometer um equívoco ou precisar fazer um sincronismo de projetos e configurações, tudo isso o TI Portal está me auxiliando. Então, esses 5 pilares implementados sobre o TI Portal é a forma prática de você colocar a integração contínua e um mindset agile dentro dos projetos de automação. E dessa forma nós vamos ser mais efetivos e vamos ganhar mais tempo. Legal? Então vão ter muito mais apresentações ainda no dia de hoje, pessoal. Essa foi a primeira. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E aí depois eu vou estar ali nos stands, vou estar disponível nos chats. Quem quiser trocar uma ideia, saber um pouquinho mais sobre a integração contínua, eu vou estar disponível nesses locais. Tá bom? Espero ver vocês lá. Até daqui a pouco.